Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos mais um dia, hoje, segunda-feira, 28 de novembro. Estamos nessa primeira semana do Advento e também iniciamos hoje o nosso retiro, nosso encontro dos guardiões da comunidade Sementes do Verbo, onde reúne os formadores, os servos, responsáveis, um momento para encontrarmos cada um dos nossos irmãos, vivemos esse tempo forte de formação, de encontro, de preparação para o nosso grande retiro anual. Eu peço a vocês hoje que rezem pela nossa comunidade que se prepara nesse tempo com os nossos responsáveis. E na próxima semana daremos início também ao nosso retiro anual da vida comunitária, reunindo todos os membros das nossas casas aqui do Brasil e também representantes das nossas casas na Europa, das nossas casas espalhadas no mundo inteiro. A nossa regra de vida hoje traz o artigo 375, nosso objetivo fazer discípulos missionários. A comunidade transmite pela sua vida, sua palavra e seu testemunho aquilo que recebeu e contemplou. Vivendo assim, o seu objetivo é fazer discípulos missionários de Cristo e da Igreja. Pela missão no interior das nossas casas, pelas missões pontuais externas, pelos apostolados comunitários, segundo o chamado da Igreja e do mundo, sob formas variadas e buscando ir ao encontro dos mais pobres. A vocação e o compromisso de ser hoje discípulos e missionários de Jesus Cristo na América Latina e no Caribe requerem clara e decidida opção pela formação dos membros de nossas comunidades, a favor de todos os batizados, qualquer que seja a função que desenvolva na Igreja. O discípulo é alguém apaixonado por Cristo, a quem reconhece como mestre que o conduz e acompanha. O discípulo, à medida que conhece e ama o seu Senhor, experimenta a necessidade de compartilhar com os outros a sua alegria de ser enviado, de ir ao mundo para anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado, e tornar realidade o amor e o serviço na pessoa dos mais necessitados. Em uma palavra, a construir o reino de Deus. A missão é inseparável do discipulado, o qual não deve ser entendido como etapa posterior à formação, ainda que esta seja realizada de diversas maneiras, de acordo com a própria vocação e com o momento da maturidade humana e cristã em que se encontra a pessoa. Missão principal da formação é ajudar os membros da Igreja a se encontrar sempre com Cristo e assim reconhecer, acolher, interiorizar e desenvolver a experiência e os valores que constituem a própria identidade e missão cristã no mundo. Por isso, a formação obedece a um processo integral, ou seja, compreende várias dimensões, todas harmonizadas entre si em unidade vital. Na base dessas dimensões está a força do anúncio querigmático. Os novos movimentos e comunidades são um dom do Espírito Santo para a Igreja. Neles, os fiéis encontram a possibilidade de se formar cristamente, crescer e comprometer-se apostolicamente até ser verdadeiros discípulos missionários. Então, a gente vê hoje que o nosso fundador vai dizer a cada um de nós, através da nossa regra de vida, que todos somos chamados a sermos discípulos e missionários evangelizadores. E, sobretudo, a nossa primeira vocação era anunciar o Verbo. A nossa primeira vocação é sermos verdadeiros discípulos. E eu creio que o encontro dos guardiões é para nos fazermos memória e nos relembrar o nosso chamado na condição que nós estamos, no serviço que nós nos encontramos. Não somos apenas servos, formadores, responsáveis, mas, antes de tudo, somos missionários. Devemos evangelizar no serviço, na missão que nos é confiada, e o nosso primeiro serviço é ajudar os membros a serem verdadeiros discípulos missionários que lançam as sementes do Verbo. Então, esse tempo forte de retiro é para nos relembrar a nossa verdadeira vocação, e a nossa missão, antes de tudo, é anunciar, é sermos discípulos missionários aonde cada um de nós estejamos, aonde a comunidade e o Senhor nos enviar. A liturgia de hoje nos traz na primeira leitura o livro do profeta Isaías. Naquele dia, o rebento do Senhor se cobrirá de beleza e de glória.
O fruto da terra será motivo de orgulho e um esplendor para os sobreviventes de Israel. Então o resto de Sião e os remanescentes de Jerusalém serão chamados santos, a saber, o que está escrito para a vida em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo sopro do seu julgamento, sopro de fogo abrasador. O Senhor criará sobre todos os pontos do monte Sião e sobre todos os ajuntamentos de povo uma nuvem de dia e um fumo acompanhado de um clarão de fogo durante a noite. Com efeito, sobre todas as coisas sua glória será um abrigo, e uma choupana para servir de sombra de dia contra o calor, e para ser um refúgio e esconderijo da tempestade e da chuva. E o salmista hoje, o Salmo 121. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos passos já se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, construída como cidade em que tudo está ligado. Para onde sobem as tribos do Senhor. É uma razão para Israel celebrar o nome do Senhor. Pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Pedi a paz para Jerusalém, que tuas tendas repousem. Haja paz em teus muros e repouso em teus palácios. Por meus irmãos e meus amigos eu desejo, a paz esteja contigo. Pela casa do Senhor nosso Deus eu peço, felicidade para ti. Então a gente vê que a alegria do salmista de habitar na casa do Senhor, e nós estamos nessa grande alegria de novamente nos reencontrarmos como membros de vida na casa do Senhor para ver esse tempo forte de retiro. E é bonito porque o salmista inicia essa leitura hoje nos convidando a nos alegrarmos por habitarmos na casa do Senhor e por nos reunirmos e lembrarmos que o tempo de retiro é um tempo de encontro, é um tempo formativo, mas também é um tempo de repouso em Deus, né? Repousarmos sobre as tendas do Senhor, sobre a tua casa. E é essa alegria da paz que nos une, que nos reúne. O salmista vai dizer, a paz esteja contigo, felicidade para ti. Então nos alegremos nesse dia junto com o salmista, dessa alegria do reencontro, dessa alegria de estarmos junto com os nossos fundadores, com a nossa moderadora geral e com todos os membros de vida aqui de forma presente em Belém, mas também os que estão nos acompanhando em casa, através do nosso Belogos online, vivendo esse tempo de retiro. Mas você também que acompanha a nossa Lex Divina, de nos alegrarmos porque a Sementes Verbo, nessa semana, está reunida para esse tempo forte de graça, para recebermos a visão dos nossos fundadores. E o Senhor também te convida a essa alegria de ir à casa do Senhor, de celebrar com o Senhor diariamente a sua liturgia, a sua Santa Eucaristia. E o Evangelho de hoje de São Mateus. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia, Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu coroando. E quando digo um vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus, como Abraão, Isaque e Jacó. Então, o Evangelho de hoje nos traz esse homem que é pecador, que se reconhece puro, indigno e que vê a graça, o poder de Deus, mas que tem consciência que não é digno de tamanha graça, mas também não é digno de acolher o Senhor em sua casa. E de forma muito humilde, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, ele pede a cura ao Senhor, mas ele tem uma certa vergonha, um certo receio de trazer o Senhor em sua casa. E o Senhor que fica admirado com tamanha fé do centurião. Ele fica espantado por ver esse centurião que, apesar de ser pecador, acredita no poder de Deus.
E hoje eu creio que o Senhor quer nos fazer de verdade ter um coração como o do centurião, que mesmo se reconhece a nossa pobreza, o nosso pecado, deve ter esse coração que acredita no poder de Deus, que não olha a nossa condição humana. Aqui o centurião, ele não se questionou, o Senhor não vai querer curar porque eu sou pobre e pecador, mas ele acreditava no poder de Deus, porém ele tinha vergonha de colocar o Senhor nesse meio pagão, nesse meio impuro. E mais belo é que ele reconhece também a força de Deus e a sua autoridade. Porque se ele, como chefe, é capaz, na sua autoridade, de fazer com que os homens obedecessem a uma ordem, então mais ainda o Senhor, ele sabe que o Senhor tem o poder de realizar, tem o poder de mandar e desfazer. E ele é um homem, na verdade, de um coração muito confiante em Deus. Eu acho que a tamanha fé do centurião fez com que o Senhor não parasse na sua dificuldade, mas ao contrário, o Senhor que curou através da atitude de fé. E eu creio que o Senhor quer curar a muitos de nós através de um ato de fé, até mesmo do nosso pecado, das nossas imundícies, da nossa fragilidade humana. O Senhor quer curar cada um de nós. Ele só deseja que tenhamos uma fé que vai além, uma fé que acredita no poder de Deus, que não se esbarra diante da nossa fragilidade, diante do nosso pecado. E hoje, a igreja nos traz também na leitura patrística das cartas pastorais de São Carlos Borromeu Bispo. Caros filhos, eis chegado o tempo tão importante e solene que, conforme diz o Espírito Santo, é o momento favorável, o dia da salvação, o dia da paz e da reconciliação. É o tempo que outrora os patriarcas e profetas tão ardentemente desejam com seus anseios e suspiros, o tempo que o justo Simeão finalmente pôde ver cheio de alegria. Tempo celebrado sempre com solenidade pela Igreja e que também deve ser constantemente vivido com fervor. Louvando e agradecendo ao Pai Eterno pela misericórdia que nos revelou nesse mistério. Em seu imenso amor por nós, pecadores, o Pai enviou seu Filho único, a fim de libertar-nos da tirania e do poder do demônio. Convidar-nos para o céu, revelar-nos os mistérios do seu reino celeste. Mostra-nos a luz da verdade, ensina-nos a honestidade dos costumes, comunica-nos os germes das virtudes, enriquece-nos com os tesouros da sua graça. E, enfim, adota-nos como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Celebrado cada ano este mistério, a Igreja nos exorta a renovar continuamente a lembrança de tão grande amor de Deus para conosco. Ensina-nos também que a vinda de Cristo não foi proveitosa apenas para os seus contemporâneos, mas que a sua eficácia é comunicada a todos nós, mediante a fé e os sacramentos. Quisermos receber a graça que Ele nos prometeu e orientar nossa vida de acordo com os seus ensinamentos. A Igreja deseja ainda ardentemente fazer-nos compreender que Cristo, assim como veio uma só vez a este mundo, revestido da nossa carne, também está disposto a vir de novo, a qualquer momento, para habitar espiritualmente em nossos corações, com a profusão de suas graças, se não opusermos resistência. Então, peçamos ao Senhor nesse dia, nesse início de semana do tempo do Advento, de prepararmos o nosso coração para viver esse tempo de graça, esse tempo de Advento, de acolhida de Jesus que virá no meio de nós, que irá habitar no meio de nós. Então, vivamos esse tempo junto com a Virgem Maria, nessa espera ansiosa pela chegada do menino Jesus, que irá chegar no meio de nós, irá reinar em nossos corações, em nossas almas. Tenhamos um bom dia e que Deus vos abençoe.